A molécula de hoje foi uma molécula bem pedida aqui nos comentários, que foi a ricina. A ricina é uma molécula muito complexa, porque na verdade estou falando de uma proteína. Deixa eu mostrar aqui a estrutura para vocês. Para quem não conhece, vocês devem interpretar isso aqui como sendo um monte de átomos de carbono ligados uns aos outros. Então, essas fitas aqui, ou essas linhas, enfim, é um conjunto de átomos de carbono, hidrogênio. Nós temos vários átomos aqui que, se fôssemos representar átomo a átomo, o desenho ia ficar muito bagunçado. Então, no geral, nós representamos dessa forma. Notem que essa representação está com a coloração laranja e a coloração azul. Isso porque a ricina tem essa característica, é uma proteína formada por duas unidades. E a principal característica da ricina está associada ao fato de ela ter essas duas unidades. Daqui a pouco eu vou falar para vocês. Bom, da onde que vem a ricina? A ricina é extraída da mamona, uma planta que é bem conhecida aqui no Brasil, não sei se em todo o Brasil, aqui no Rio de Janeiro com certeza. E qualquer criança que nasceu e cresceu em uma região fora dos grandes centros, muito provavelmente brincou muito de pegar essa bolinha da mamona, que é o fruto da mamona, e tacar no colega. E se acertasse o olho, correria o risco do colega ficar cego. Muito bem, a ricina é uma proteína, portanto, presente aqui na semente da mamona. Ela é extraída da mamona. Ela ficou muito conhecida em Breaking Bad, né? A arma secreta do Walter White, que no começo da série ele acaba extraindo ricina a partir da mamona e acaba utilizando no momento apropriado, só que só lá na última temporada. A ricina ela é extremamente tóxica. Só para vocês terem uma ideia, alguns miligramas presentes em uma única semente de mamona é suficiente para matar uma criança, por exemplo. E nós não temos cura para o veneno da ricina. Na verdade, ele começa a fazer os efeitos algumas horas depois que a pessoa foi envenenada, e vai levar ali alguns dias até que ela venha a óbito. E normalmente só se alivia os sintomas, não se conhece o antídoto adequado para a ricina. E essa é a principal característica dela, é um poderoso veneno. Mas para ela funcionar como um poderoso veneno, ela precisa dessas duas subunidades. Por quê? Uma delas acaba atacando diretamente o ribossomo na célula, e ele impede a síntese de proteínas. Então, uma pessoa que esteja envenenada por ricina, ela acaba tendo sua síntese de proteínas comprometida, que, consequentemente, compromete a estabilidade da célula e a estabilidade do corpo como um todo. Só que nós temos várias outras substâncias que apresentam essa mesma subunidade da ricina, que provoca os problemas lá no ribossomo, que impede a síntese de proteínas. Por exemplo, o germe de trigo e a cevada apresentam essa mesma proteína, essa mesma subunidade. Só que não tem problema em nós utilizarmos a cevada ou o germe de trigo, porque na verdade essa subunidade acaba não entrando na célula, então acaba não provocando esse problema. O que acontece com a ricina é que ela tem uma outra subunidade. Essa outra subunidade acaba interagindo muito bem com carboidratos. Então essa outra subunidade vai acabar se aderindo aos carboidratos presentes na membrana celular, que possibilita a entrada da segunda unidade para dentro da célula. Na verdade, as duas unidades entram, mas a parte realmente tóxica só entra na célula porque essa outra subunidade permite a sua entrada. Então, para que a ricina funcione como veneno, ela precisa mesmo dessas duas subunidades. Não sei se vocês já ouviram falar no chamado óleo de rícino ou óleo de mamona. Ele é utilizado como laxante ou como lubrificante. Algumas pessoas acabam tomando o óleo de rícino exatamente como laxante, só que fiquem tranquilos, se você tomou ou pretende tomar óleo de rícino, fiquem tranquilos que ali não tem ricina, até porque a ricina seria insolúvel no óleo, então vocês podem tomar óleo de rícino sem problema nenhum, tirando obviamente os efeitos colaterais lá no seu sistema digestivo ou digestório, como é comentado hoje. Agora, tem um caso muito interessante envolvendo a ricina durante o período da Guerra Fria. Lá na década de 70, tinha um jornalista que vivia na Inglaterra, só que ele era búlgaro. E ele foi assassinado por causa da ricina. Mas como assim? Na verdade, uma outra pessoa na rua acabou encostando o guarda-chuva na perna dele. Ele sentiu ali que esbarrou, mas enfim, deixou pra lá. Na verdade, quando o guarda-chuva esbarrou na perna dele, era um guarda-chuva adaptado. Acabou injetando ricina na perna. Posteriormente, ele acabou morrendo. Eu falo que esse caso lembra muito o Pinguim do Batman, né? Com aquele guarda-chuva com 1001 utilidades. Parece que recentemente uma atriz norte-americana acabou tentando envenenar alguns políticos com a ricina. Ela mandou cartas, dentro do envelope de um pouco de ricina, inclusive para o próprio Barack Obama.
Com isso, então, a gente consegue ver que a ricina ela pode ser utilizada como arma e como uma arma muito letal. Então, quando nós éramos crianças e brincávamos com o fruto da mamona, a gente imaginava que o pior que poderia acontecer era machucar o olho do coleguinha. Só que, na verdade, a gente não fazia a mínima ideia de quão letal podia ser aquela semente. Bom, pessoal, isso aqui então foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe aqui nos comentários, se inscreva no Universidade da Química e amanhã teremos uma outra molécula.